Tem uma diferença enorme entre procrastinar e viver em procrastinação. Adiar uma tarefa é um evento. Viver em adiamento constante é um estado. E quando esse estado se estende por meses, algo muda por dentro. Não é mais só culpa, não é mais só cansaço. É uma espécie de vazio. Você olha para o dia e não sente vontade de nada. Você sabe que tem coisas para fazer, mas parece que nada importa de verdade. Você pensa em começar algo e o corpo não responde. Não é preguiça. É como se você estivesse desligado de si mesmo. A sensação não é de estou cansado hoje, é de não sei se consigo mais. E o que assusta não é só o estado em si, é perceber que você chegou até aqui sem entender como. Porque isso não aconteceu de um dia para o outro, foi progressivo, foi silencioso. E enquanto você tentava se organizar melhor, ser mais disciplinado, parar de enrolar, algo por baixo estava se deteriorando. Este vídeo não é sobre procrastinação comum. É sobre o ponto em que a procrastinação emocional, aquela que protege você de enfrentar o que dói, se transforma em algo mais grave. Um estado interno de anestesia, impotência e desconexão que imita a depressão. E às vezes, não apenas imita, às vezes, precipita. Não é dramático chamar isso de perigoso, é honesto. Porque existe um erro silencioso que a maioria das pessoas comete quando está nesse estado. E esse erro acelera a queda em vez de interrompê-la. Você vai entender como isso acontece, por que acontece, e o que fazer para sair desse ciclo antes que ele se consolide como identidade. Para compreender esse processo, precisamos olhar primeiro como a transição acontece. A procrastinação emocional começa como proteção. Você não adia porque é desorganizado. Você adia porque a tarefa traz junto algo que dói. Medo de falhar, medo de confirmar limites, medo de julgamento, medo de descobrir que não é quem você achava que era. Então você empurra, e no curto prazo, funciona. A angústia diminui, você respira, e interpreta isso como alívio. Mas não é alívio, é transferência de tensão. A tarefa não some, ela migra para o fundo da mente e vira dívida interna. E toda dívida interna tem juros, culpa, ruminação, sensação de estar devendo para si mesmo. No começo, você ainda reage, tenta se organizar de novo, faz promessas. Segunda-feira eu começo, e às vezes até começa, mas não sustenta, e volta a adiar. E cada vez que isso acontece, algo se registra internamente. Eu não dei conta de novo. Não é uma frase explícita, é uma marcação emocional. E essas marcações se acumulam, e cada acúmulo reforça uma crença silenciosa. Eu não consigo. Esse é o primeiro ponto de virada. Porque quando o cérebro registra repetidamente que eu não consigo, ele para de tentar da mesma forma. Ele começa a economizar energia. E essa economia emocional se manifesta como apatia. Você olha para a tarefa e não sente ansiedade, não sente culpa, não sente nada, e interpreta isso como não me importo mais. Mas não é desinteresse voluntário, é anestesia defensiva. O cérebro aprendeu que tentar dói, então ele desliga o sistema de motivação para você não sofrer tentando. E é aí que a procrastinação deixa de ser comportamento e vira clima interno. Você acorda e não sente vontade de nada. Não porque está cansado, mas porque a vontade foi desativada como proteção. Você fica horas no celular, mas não porque está relaxando. Está preenchendo o vazio com estímulo vazio, porque o vazio real é insuportável. E enquanto isso acontece, a vida continua. As pessoas perguntam, e aí, como tá? Você responde, tá indo. Mas por dentro você sabe que não está. Por dentro você sente que está parado enquanto o tempo passa. E essa sensação de estar parado enquanto o mundo gira é sufocante. E o pior, você não sabe mais se o problema é a tarefa ou se o problema é você. Essa confusão é o sinal de que a transição aconteceu. Você saiu do estou adiando tarefas e entrou no estou me sentindo incapaz de viver. Agora, para entender o que realmente está acontecendo, precisamos olhar para o mecanismo psicológico por trás disso. O que você está vivendo tem nome na psicologia: impotência aprendida. É um fenômeno estudado há décadas, quando um organismo, humano ou animal,
passa por situações repetidas em que suas ações não geram resultado, ele aprende que não adianta tentar. E depois disso, mesmo quando a situação muda e ele poderia agir, ele não age, porque internamente ele já decidiu que é incapaz. Isso não é decisão consciente, é aprendizado emocional. E a procrastinação emocional crônica cria exatamente esse tipo de aprendizado. Cada vez que você adia, promete retomar e não retoma, você ensina o seu cérebro que eu digo que vou, mas não vou. Cada vez que você tenta começar e trava, você ensina que eu não consigo executar. Cada vez que você olha para a pilha de pendências e sente que não sabe nem por onde começar, você ensina que eu não tenho controle. E depois de meses disso, o cérebro tira a conclusão lógica, então não adianta tentar. E quando ele tira essa conclusão, ele muda o sistema. Ele reduz a produção de dopamina, o neurotransmissor ligado à motivação e recompensa. Ele aumenta a inércia. Ele desliga sinais de urgência. Porque se não adianta, por que gastar energia? Esse é o mecanismo da anestesia. E tem um segundo movimento acontecendo em paralelo: a desconexão. Quando você vive em evitação constante, você não está apenas evitando tarefas, você está evitando a si mesmo. Porque as tarefas carregam significado, suas intenções, seus valores, sua identidade. Adiar um projeto é adiar quem você queria ser. Evitar aquela conversa difícil é evitar sua própria voz. Não cuidar da sua saúde é não habitar seu próprio corpo. E quando você passa meses adiando tudo o que importa, você perde o contato com o que sente de verdade. Você para de saber o que quer, para de saber quem é, e fica apenas reagindo ao tempo que passa e às cobranças externas, sem presença interna. Isso não é preguiça, isso é dissociação funcional. Você está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Você responde quando chamado, mas não está habitando sua própria vida. E essa desconexão cria um ciclo. Quanto mais desconectado você fica, menos energia emocional você tem para agir. Quanto menos você age, mais impotente você se sente. Quanto mais impotente você se sente, mais você evita. E quanto mais você evita, mais desconectado você fica. E no centro desse ciclo está o vazio. Não é tristeza comum, não é só estar mal. É a sensação de que nada tem peso, de que você poderia fazer ou não fazer, e tanto faz. De que você está vivo, mas não está vivendo. E é isso que transforma a procrastinação em algo que imita a depressão, ou que abre o caminho para a depressão real. Porque depressão não é só ficar triste. Depressão é perda de capacidade de sentir. É anestesia emocional. É impotência. É desconexão. E a procrastinação emocional crônica gera exatamente isso. Não estou dizendo que toda procrastinação vira depressão. Estou dizendo que quando você vive meses em evitação, culpa, impotência e desconexão, você cria as condições internas que favorecem quadros depressivos. E o pior é que, enquanto isso acontece, você continua se tratando como se o problema fosse falta de disciplina. Mas como saber se você já está nessa transição? Não é checklist clínico, são marcadores internos, coisas que você sente, mas talvez não tenha nomeado. Primeiro sinal: você não sente mais culpa, você sente vazio. No começo da procrastinação, tem culpa, tem tensão, tem eu preciso fazer. Mas se você está há meses adiando, pode ser que a culpa tenha dado lugar a uma espécie de indiferença. Você olha para o que precisa fazer e não sente nada. Nem ansiedade, nem urgência. Só um tanto faz interno. Isso não é melhora, é anestesia. Segundo sinal: descansar não descansa mais. Você passa horas no celular, vendo vídeos, rolando feeds. Você dorme muito ou fica deitado sem fazer nada, mas não sente que descansou, porque descanso real recarrega. O que você está fazendo é preencher tempo vazio com estímulo vazio, e isso drena, não recupera. Terceiro sinal: você perdeu o contato com o que quer. Alguém pergunta: o que você gostaria de fazer? E você não sabe responder. Não porque tem muitas opções, mas porque não sente vontade de nada. Você não sabe mais o que te move, o que importa, o que te faz sentir vivo.
Você só sabe o que tem que fazer, e nem isso você consegue. Quarto sinal. Pequenas tarefas parecem impossíveis. Responder um e-mail simples vira montanha. Marcar uma consulta parece complicado demais. Coisas que antes você fazia no automático agora exigem esforço mental enorme. E você não entende por quê, e se cobra por isso. Quinto sinal. Você sente que está devendo para todo mundo, inclusive para si mesmo. Tem uma sensação constante de estar em dívida. Com as pessoas, com suas responsabilidades, com quem você deveria ser. E essa dívida interna nunca diminui, só aumenta. E o peso disso é sufocante. Sexto sinal. Você não reconhece mais quem você é. Você olha para trás e não entende como chegou aqui. Você se lembra de quando conseguia fazer coisas, de quando tinha energia, de quando se sentia capaz. E agora parece que você virou outra pessoa, uma versão apagada, travada, sem vida. Se você reconhece 3 ou mais desses sinais, você não está apenas procrastinando. Você está vivendo em deterioração emocional progressiva. E isso não é irreversível, mas exige que você pare de tratar isso como falha de caráter e comece a tratar como o que realmente é, um ciclo psicológico que precisa ser interrompido. E aqui está o erro que a maioria das pessoas comete quando está nesse estado, e que piora tudo: aumentar a autocobrança. Você está anestesiado, desconectado, sem energia. E em vez de reconhecer que isso é uma resposta do sistema nervoso a meses de sobrecarga emocional, você conclui: eu sou fraco. E tenta compensar com mais pressão interna. Eu tenho que parar de ser assim. Eu preciso ter vergonha na cara. Todo mundo consegue, por que eu não consigo? E cada frase dessas aumenta a carga. E quanto mais carga você coloca em cima de um sistema já esgotado, mais ele desliga. Você não está sem energia porque é preguiçoso. Você está sem energia porque gastou toda a sua energia tentando se forçar a funcionar enquanto ignorava o que estava sentindo. E agora, no fundo do poço, você tenta a mesma estratégia de novo: se forçar. Isso não funciona. Porque o problema não é falta de esforço. O problema é que você está tentando dirigir um carro sem combustível. E gritar com o carro não enche o tanque. O segundo erro é achar que o problema é falta de disciplina ou organização. Então você baixa mais um app de produtividade, faz mais uma lista, tenta mais uma técnica. E quando não funciona, porque técnica nenhuma funciona se você está emocionalmente colapsado, você se sente ainda mais incapaz. E o terceiro erro, talvez o mais perigoso, é continuar evitando sentir. Porque sentir dói. Sentir culpa, sentir vergonha, sentir medo, sentir a dor de ter perdido tempo, de estar onde não queria estar. Isso dói. Então você empurra, e empurra, e empurra. Mas emoção reprimida não desaparece. Ela vira sintoma. Ela vira apatia, vira insônia, vira tensão corporal, vira anestesia. Você não vai sair desse ciclo evitando sentir. Você vai sair quando permitir que o sistema emocional processe o que está acumulado. E isso não significa desabar. Significa parar de fugir de si mesmo. A saída não é mais disciplina. A saída é mais honestidade interna. Então, o que fazer quando você está nesse estado? Primeiro, reconheça onde você está sem se punir por estar aí. Você não chegou aqui porque é fraco. Você chegou aqui porque passou meses protegendo a si mesmo de algo que doía, e o sistema de proteção virou prisão. Isso não é falha moral, é dinâmica psicológica. Nomear isso reduz a culpa, e reduzir a culpa libera energia que estava sendo usada para se atacar. Segundo, interrompa a autocobrança ativa. Não estou dizendo para você se aceitar como está e ficar assim. Estou dizendo para você parar de gastar energia se xingando. Porque enquanto você está em guerra interna, você não tem clareza. E sem clareza, você não age, você só reage. Anote uma regra temporária. Toda vez que perceber que está se atacando, eu sou inútil, eu nunca vou conseguir, eu sou um fracasso, você para e substitui por: estou em um estado difícil, e isso não define quem eu sou. Não é positividade tóxica, é interrupção de violência interna. Terceiro, identifique uma ação mínima e faça só ela. Não tente resolver tudo. Não tente voltar ao normal.
Não tente montar a rotina perfeita. Você não está em condição de performance, você está em condição de recuperação. Escolha a menor ação possível que te reconecte com algum senso de presença ou cuidado. Pode ser tomar banho com atenção, sair de casa por 10 minutos, responder um e-mail, arrumar uma gaveta, cozinhar algo simples, ligar para alguém. Não importa o tamanho da ação, importa que você faça com presença, sem celular ao mesmo tempo, sem estar mentalmente em outro lugar. Só você, presente, fazendo aquilo. Porque o que você precisa reconstruir não é produtividade, é conexão com a ação. É a sensação de eu fiz algo e eu estava presente enquanto fazia. Isso não resolve a vida, mas quebra o ciclo de impotência. Porque impotência se alimenta da crença de que eu não consigo nada. E quando você faz algo, mesmo pequeno, você prova para o cérebro que você pode. Quarto, pare de preencher o vazio com estímulo vazio. Cellular, séries, jogos, redes sociais, nada disso é errado. Mas se você está usando isso para fugir de sentir, você está só adiando o colapso. Experimente. Fique 10 minutos sem tela, sem nada para fazer. Só você, sentado ou deitado, permitindo que o que está por baixo apareça. Vai ser desconfortável. Pode vir tristeza, pode vir medo, pode vir raiva. Deixa vir. Não precisa fazer nada com isso, só deixar estar. Porque o vazio que você sente não é falta de estímulo, é desconexão emocional. E você só reconecta quando para de fugir. Quinto, considere seriamente buscar suporte. Se você está há meses nesse estado, se perdeu contato com quem você é, se sente que não tem energia nem para o básico, isso não é algo que você resolve sozinho com força de vontade. Terapia não é para quem é fraco. Terapia é para quem tem coragem de olhar para o próprio funcionamento interno e quer ajuda para reorganizá-lo. E se, além de tudo isso, você sente que perdeu a vontade de viver, que nada faz sentido, que o mundo seria melhor sem você, isso é sinal de que você precisa de ajuda profissional imediata. Não é dramático, não é exagero, é responsabilidade consigo mesmo. Sexto, entenda que saída não é linear. Você não vai acordar amanhã curado. Você vai ter dias melhores e dias piores. Você vai agir, travar, agir de novo. E isso é normal. O que importa não é velocidade, é direção. Você não precisa estar bem. Você precisa estar saindo do ciclo de deterioração. E sair do ciclo não é voltar a funcionar perfeitamente. É parar de piorar. É começar a se reconectar. É ter dias ruins sem colapsar completamente. É devolver para si mesmo, aos poucos, a sensação de que você não está perdido para sempre. Procrastinação emocional crônica não é preguiça. É um sistema de proteção que virou sistema de aprisionamento. E quando você passa meses nele, sem interromper, você não está apenas adiando tarefas. Você está corroendo a própria estrutura interna que te permite agir, sentir, escolher. Você está ensinando o cérebro que você não consegue. Você está se desconectando de quem você é. Você está entrando em um estado de anestesia emocional que imita a depressão e que pode, sim, abrir caminho para a depressão real. Não é dramático nomear isso como perigoso, é honesto. Mas também é verdade que isso não é irreversível. Você não quebrou para sempre. Você está esgotado. E esgotamento tem saída, desde que você pare de tratar isso como falha de caráter e comece a tratar como o que é. Um ciclo psicológico que precisa ser interrompido. A saída não é mais disciplina. A saída não é mais cobrança. A saída é mais honestidade interna, mais presença, mais pausa na violência que você dirige a si mesmo. Você não precisa estar bem para começar. Você precisa estar disposto a parar de piorar. E se esse tipo de clareza faz sentido para você, se você reconhece esse padrão, se você quer continuar entendendo como sair da dívida interna que você carrega há tanto tempo, tem mais vídeos aqui que podem te ajudar. Você não precisa carregar isso sozinho. E você não precisa fingir que está tudo bem enquanto por dentro você está colapsando. Não fazer também tem custo. E às vezes, esse custo é a sua própria vida emocional. Mas agora você sabe o que está acontecendo. E saber já é o primeiro passo para interromper.